Bom dia, meus amores, nossa aula de geografia. Oi, quanta saudade de vocês. Nosso texto base está nas páginas 334 a 344. É importante, nós vamos fazer a explanação do conteúdo por inteiro desse capítulo, mas não faremos as atividades todas, só posteriormente que faremos o restante das atividades. Então, vamos lá. O que nós vamos estudar hoje? Muito bom. Brasil no mundo. Nossa, tia. Que história é essa, Brasil no mundo? Hoje nós vamos nos localizar no mundo. Vamos entender o que é de fato localização. Vamos entender onde o Brasil está localizado. Tomando como parte a linha do Equador, o Brasil está localizado no hemisfério sul. Tomando como parte o meridiano de Greenwich, o Brasil está no hemisfério ocidental. É importante que a gente entenda e compreenda que essa localização ela se difere. Todas as vezes que eu falo em linha do Equador, eu estou me referindo ao hemisfério sul. Todas as vezes que eu me referir ao meridiano de Greenwich, eu estou me referindo ao hemisfério ocidental. Aqui está o Brasil. Vocês podem ver e visualizar também no livro de vocês que ele está localizado, levando em consideração a linha do Equador, ele está no hemisfério sul, levando em consideração o meridiano de Greenwich, ele está no hemisfério ocidental. Continuando. Aqui temos a localização do Brasil na América. O Brasil está localizado na América do Sul, mas o continente americano ele é dividido em três partes: América Central, América do Norte, América Central e América do Sul. E vocês podem visualizar e perceber como o continente americano ele é extenso e que o Brasil ocupa boa parte da América do Sul. Aí está, Brasil na América do Sul. Como havia dito, o Brasil ele ocupa boa parte da América do Sul. Pontos extremos. Tia Sueli, o que são pontos extremos? São lugares situados nas extremidades de um território. E por que existe esse tipo de localização? São definidas as medidas das maiores extensões de um território a outro. Quais são os pontos extremos do Brasil? Os pontos extremos do Brasil são 4. O primeiro, Monte Caboraí, em Roraima, que é o ponto extremo norte. 2, Arroio-Chuí, Rio Grande do Sul, é o ponto extremo sul. Terceiro, Serra de Cotamana, ou Serra do Divisor, no Acre, que é o ponto extremo oeste. Quarto, ponto extremo, Ponta dos Seixas, Paraíba, que está localizado no leste do Brasil. Aí vocês poderão visualizar cada um com as suas características. A divisão política do Brasil. O Brasil está dividido politicamente em 26 estados e um Distrito Federal. Por que essa divisão? Para facilitar a administração, a organização do espaço territorial brasileiro. E o Distrito Federal, porque ali há a sede do governo brasileiro. As instituições federais estão localizadas em Brasília, daí o nome Distrito Federal. Como vocês podem ler e visualizar, o Brasil no mundo, Brasil, crescimento urbano e organização territorial. Nós vamos ver que houve um momento da história do Brasil em que o número de pessoas que morava na cidade, ele aumentou. E aumentou por diversos fatores.
E esse crescimento na população fez com que a organização territorial tivesse as suas particularidades. O crescimento da população e o desenvolvimento das atividades, essa é uma das principais particularidades desse item. Maior população passou a viver nas cidades, ou seja, as cidades cresceram, as atividades econômicas também, fazendo com que as pessoas saíssem do campo e fossem para a cidade. Nós já estudamos isso, conhecido como êxodo rural, onde as pessoas saem do campo e vão para a cidade. 1940, vocês podem visualizar. Observem, por favor, nesse momento, a legenda desse mapa. Nós vamos trabalhar muito com a percepção visual de vocês, a leitura do mapa. Vocês perceberem as diferenças dos mapas de 1940, 1980 e 2010. Vamos conhecer também a inter-relação entre as cidades, a hierarquia urbana. O que é isso, professora? Isso, gente, as cidades, elas são diferentes umas das outras, pelo tamanho, pela localização, mas elas também são diferentes pelas atividades econômicas. Há cidades que são menos importantes, entre aspas, do que outras. Ou há cidades em que a produção nas atividades econômicas é menor do que outras. E isso faz com que a hierarquia urbana classifique as cidades. E posteriormente nós vamos conhecer como acontece ou como acontece essa classificação por conta dessa inter-relação entre as cidades. As cidades, elas são diferentes. Essas diferenças entre as cidades, elas são muito mais por atividades econômicas do que pelo seu grau de importância. Todas as cidades, elas são importantes, são diferentes porque elas têm atividades econômicas diferentes, umas menos intensa e outras mais intensas. Boa tarde, muito obrigado pelo carinho de vocês. Abraços.